Sejam bem-vindos os que estão aqui presentes e muito bem-vindos os que estão conosco também online. Vocês estão ouvindo bem? Façam um sinalzinho, estão. Que bom. Então tá, gente, é um prazer a gente estar aqui hoje, dando início às nossas reuniões de quarta, né, organizada pelo Departamento Científico aqui do Contemporâneo. E hoje a gente vai começar esses nossos eventos mensais, né, falando sobre as faces da violência. E muito em alusão, né, à comemoração dos 18 anos do Departamento de Violência aqui do Instituto Contemporâneo. Então a gente vai começar e eu vou apresentar para vocês as pessoas que vão estar conosco hoje conversando sobre isso. Primeiramente, a Ângela Piva, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira, analista de crianças, adolescentes, adultos, casais e família, e diretora do Instituto Contemporâneo. A Daniela Vale Krieger, psicóloga com especialização em psicoterapia de orientação analítica no contemporâneo, mestrado em psiquiatria na URGS e perita criminal pelo Instituto Geral de Perícias. E também conosco a Tainá Batesini Teixeira, professora, feminista marxista, militante do Movimento de Mulheres Olga Benário e coordenadora da Casa de Referência Mulheres Mirabal. A ideia é que a gente tenha uma conversa de aproximadamente 1 hora e depois a gente abre para que vocês possam perguntar, comentar e incrementar esse nosso papo, tá? Vamos começar então. Então, boa noite a todos, todas. Apesar da chuva e da resiliência de estar aqui hoje, acho que é um momento de comemoração, de a gente inaugurar as reuniões de quarta, mas especialmente para mim, né, de inaugurar com esse tema das múltiplas faces da violência aí. E casualmente, né, fui fazer as contas, então, este ano vamos completar 28 anos do Contemporâneo e 18 anos do nosso grupo, né, de estudos, trabalho, pesquisa e intervenção, que a gente, no primeiro momento, nomeou como um grupo de violência, assim, seria, né, o nome, né, mas que ao longo destes anos a gente foi, enfim, ampliando nosso espectro de estudo e também de intervenção. Então, hoje, nosso grupo é um grupo de estudos, intervenção e pesquisa em situações extremas. É isso aí. Então, nós temos um grupo fixo aí de colegas que desde 2007 se mobilizou aqui na instituição a partir de situações que foram aparecendo na nossa clínica, né? Quando surgiam pacientes que, durante seu tratamento, emergia este material, que havia sofrido algum tipo de violência na infância, em geral, violência sexual, e que ainda convivia no mesmo ambiente familiar e convivia, não é, com a mesma pessoa, não é, com a qual ela havia sofrido esse tipo de violência. Quando era adulto, né, a gente está mais habituado a poder tratar isso dentro, né, do tratamento, mas é bem complicado quando se sabe que esta história vem e não é fácil de vir, e ao mesmo tempo se vê, não é que aquela mulher, em geral, predominantemente eram mulheres, continuava no mesmo contexto, né, convivendo, como se não tivesse nada acontecido. Agora, quando a gente começou a se deparar com situações onde estava acontecendo ainda com crianças e adolescentes, como que se lida com isso? Então, foi aí que esse grupo, a Janice é uma delas, né?
a Graça, desde o início aí, depois a Pamela, a Marisa, nós fomos buscar nos instrumentalizar, nós fomos buscar aprender e realmente aprendemos muito, porque isso não só nos ajudou a poder dar conta da nossa clínica aqui, como a clínica da escola, mas nos ajudou muitíssimo enquanto profissionais na nossa clínica em geral, né? Como decorrência disso, né, então, hoje, há 18 anos, a gente tem um programa, né, que é um programa social, para quem não conhece, que começou atendendo 50 vagas gratuitas, né, inicialmente crianças e adolescentes, com história de violência sexual, predominantemente, né? Ah, neste percurso, então, nós temos várias parcerias já estabelecidas, como Casas Lar, Abrigo, Conselho Tutelar, com o CRAE, enfim, né? E a gente se orgulha muito de ter já um trabalho reconhecido na comunidade e receber encaminhamentos, enfim, de várias fontes e poder seguir estudando e oferecer, né, para os terapeutas que aqui iniciam seu percurso desde o estágio ou na especialização, a oportunidade de estudar e também trabalhar com este tipo de clínica, né? E que a gente entende como uma clínica do traumático, né? Uma clínica de fronteiras, porque a situação de violência, e eu acho que esta é a primeira coisa que eu queria destacar, né? Se faz necessário a gente ampliar a ideia de violência para violências e para violações. Eu acho que esse é uma questão bastante importante, para a gente poder pensar por que e como foi se construindo e se implementando determinada modalidade de violência. E aí, a nossa ideia foi, que é o que a gente trabalha, com uma noção de violência, violações e de contexto violento. Então, acho que isso é um elemento importante, assim, de posicionamento, tá? E à medida que se torna necessário a gente poder entender como surgiu a violência, a gente vai ter diversas modalidades de violência, dependendo de cada contexto onde a gente está inserido. Então, a ideia de contexto violento, de contexto abusivo, né, de negligência, ela ganha um outro formato que transcende a questão do sujeito que, usando o discurso jurídico do jurídico, é vítima, foi vítima de violência e de um agressor, de um abusador que cometeu a violência. Para a gente também pensar que, dependendo do contexto, os termos também têm um sentido no contexto jurídico e num contexto de avaliação, né, jurídica e num contexto como o nosso aqui, que é de pensar uma intervenção, né? Então, além de a gente poder pensar desde o contexto violento, como é que isso se constituiu e se mantém, este contexto, este funcionamento, pensar em termos de sujeitos que sofreram violência e que sofrem, e de sujeitos que, né, são os que impingem a violência no outro, que fazem a ação violenta, mas dentro de um conceito, de um determinado contexto. Porque, do ponto de vista subjetivo, a ideia de vítima é uma ideia que é um lugar muito, né, dessubjetivante para qualquer um habitar, né? Então, a gente pensa, apesar de a gente usar, foi vítima de abuso, foi vítima de violência, né? A gente pensa do ponto de vista da psicanálise ou da intervenção de poder pensar esse sujeito como um sujeito que sofreu
condições de violência, às vezes são violências extremas, porque se juntam diversas modalidades de violência, evidente que nos contextos mais vulneráveis, então se junta violência sexual, negligência, violência física, falta de condições de saneamento, enfim. E a gente vai entrando nestes anos aí, de 18 anos, em cenários, não é? Que quando a gente pensa que viu tudo, a gente se surpreende de um jeito muito ruim, né? Muito chocante, muito impactante, não é? Com coisas assim que, né, nos... Por isso, nesta questão de o que a gente chama de clínica de fronteiras, porque a gente também precisa, em muitas situações, em trabalhar com contextos, né, seja judiciais, com medidas protetivas, perícias, né, perda de guarda, enfim, não tem como não trabalhar nesta área de fronteiras, né? E aí eu acho que a gente conhece bem, e aí a gente tem outro tipo de desafio, porque apesar de que nestes anos todos, felizmente, esta temática vem ganhando cada vez mais visibilidade, o que é muito importante, né? Porque a questão da violência, 80%, 70, 80% das situações de violência ocorre dentro das famílias, é intrafamiliar, né? Ah, e é onde a gente se depara com o paradoxo, né? Violência, convivência, então um ambiente onde se espera segurança, confiabilidade, né? Proteção é justamente o ambiente onde se sofre, não é, violências catastróficas. E aí, nesta ideia de contexto violento, uma das violências é justamente serem famílias tão fechadas, não é, tão impenetráveis e que vão criando seus próprios mecanismos que naturalizam a violência e que desenvolve mecanismos de defesa próprio que são feitos em conjunto, que é de desmentir, naturalizar, não está acontecendo, por isso a ideia de que a produção de violência se dá num contexto. E também é muito trabalhoso, muito impactante, né, o trabalho que se faz no sentido de interromper este tipo de funcionamento. Tá? Os gurias vão poder falar isso, né, muito bem desde os seus locais aí de trabalho e de luta, assim, né? Porque o nosso aqui, muitas vezes, né, a maioria dos casos, a questão legal já transcorreu ou vem da própria justiça, a indicação de tratamento, enfim. Mas mesmo assim, seguem muitos casos, né, onde isso ainda está acontecendo e demanda situações, né? Como se trata de um excesso, e um excesso que não foi processado, e a nossa sistemática de trabalho é trabalhar em grupos. Então, a gente estuda em grupo, a gente supervisiona os casos em pequenos grupos, justamente porque o grupo tem este potencial de que algo que um não viu, algo que escapou, um detalhe, né? A mente do outro, né? E que se faz esse trabalho conjunto. E os casos que são mais desafiadores, mais complexo, a gente ainda faz a consultoria e leva para o grupo de estudos, e é assim que a gente tem trabalhado ao longo destes anos, e é a melhor estratégia que a gente conseguiu, com muitas limitações, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muitas experiências, às vezes, de impotência, assim,
mas muitas histórias, não é, que ao longo de 18 anos a gente poderia contar, não é? Porque parece que a gente faz tão pouco, mas na verdade a gente consegue criar condições para que novos registros aí possam se inscrever, né, nessas crianças, nesses adolescentes, e agora ampliando também para mulheres, né, com novas parcerias aí nesta caminhada também infelizmente, a maioria são mulheres que sofrem situações de violência. Esse é o dado. Isso eu vou pedir para a Pamela, né, ah, postar aí para a gente o Atlas da Violência 2025, tá? E faz esse mapeamento aí das modalidades de violência, né? Isso, qualquer coisa, peçam para a Pamela, ela pode enviar, mas é de fácil acesso. Dentro dessa ideia de que para qualquer intervenção é importante a gente poder diferenciar os diferentes tipos de violência, tá? Para poder pensar em intervenção e para não cair no funcionamento do desmentido que não é assim, não é bem assim, ou isso não está acontecendo, porque nos contextos violentos a violência é naturalizada, tá? E aí nós vamos botar tantas violências visíveis, aquelas que deixam marcas físicas, enfim, as psicológicas, as sexuais, mas as violências invisíveis também. Então, no funcionamento naturalizado da família, e que pode ser, né, tipo de discurso, onde o sujeito ele existe só se ele ocupa aquele lugar do que não faz certo, do desqualificado, da lata de lixo daquela família. Não é? Então, a sua existência se dá desde a ocupação desse tipo de posição dessubjetivante, né? Tipos de discursos e diálogos muito violentos, sei lá, autoritários, que não tem a ver com firmeza, mas de autoritário no sentido de não permitir, não é, que se produza sentidos diferentes daquilo que deveria ser a ordem, né, instituída daquela família. Por isso que no caso de violência contra as mulheres, tá? Não só a violência física ou a violência sexual, existe toda uma situação de intimidação que vem também, né, pela palavra, pela desqualificação, pela dependência, às vezes, emocional e econômica. Então, é um conjunto de modalidades de violência que produzem um efeito catastrófico, e acho que isso é importante de a gente também, né? Botar o nosso olhar aí nesta. Pode passar outra aí, Pamela. Neste atlas, a gente vai ver aí, né, os tipos de violência, né, em relação às mulheres, que é 70% dos casos de violência são em relação a meninas, mulheres e adolescentes e mulheres mais velhas, para a gente ver os tipos de violência que predominam nas diversas faixas etárias, tá? Então, de 0 a 9, mais os casos de negligência, tá? De 10 a 14, violência sexual, mas é super comum os dois estarem juntos, tá? E aí, gente, quando se fala de violência sexual, né, vocês vão ver na literatura, na descrição dos casos, não é, que é nomeado como abuso sexual.
violência sexual, abuso sexual. Tá? Mas existe uma diferença entre, né, uma situação de violência sexual exercida por pai ou por um vizinho. Então, e uma outra questão de diferenciação, né, que a gente tem feito e tem estudado. Poder olhar o incesto e nomear como incesto e diferenciar de abuso sexual. Ah, por quê? Porque os efeitos catastróficos, né, são diferentes e são muito mais catastróficos quando se tem a gente está tratando mulheres, meninas, né, que sofreram situação de incesto e que frequentemente, né, pode ter cessado, mas seguem convivendo dentro do mesmo núcleo familiar. Então, os efeitos aí, e isso é o que, né, pega a gente, os efeitos não são só na mulher que sofreu a violência ou na criança, né? E o que se sabe hoje é que este funcionamento violento, ele, infelizmente, ele se transmite de geração em geração, tá? Porque mesmo que a situação se mantenha em segredo, como às vezes costuma acontecer, quando a gente começou a trabalhar, né, ali com o judiciário, né, com a ideia de fazer uma pesquisa, o tempo médio na época era 2 anos até isso, a menina, a criança, falar para alguém. No melhor dos casos, quando ela fala, ela é escutada, porque um outro tipo de violência aí, nestes casos, é a menina falar. Isso, não, não, mas não está acontecendo isso. Não, para a menina, né, que se seria, que o Ferenczi nominou como trauma do segundo tipo, mas na verdade isso faz parte dos que a gente chama de contexto violento, em que não protege e ainda, né, trata desta forma. Mas então, no melhor dos casos, a média era 2 anos até isso vir de alguma forma, ou por alguém da família, ou pela escola, ou, enfim, né? E aí entra o segundo tempo, porque nestes casos não é precisa a intervenção, enfim, né, da dimensão legal, no caso de proteção da criança, e até porque isso é uma situação que legalmente isso é um crime, por isso é uma clínica de fronteiras, e aí, enfim, a gente sabe que evoluiu bastante, né? A gente acompanha isso aqui, as formas, a gente tem vias aí de trabalho conjunto, né, bem que funcionam melhor, mas ainda também é muito custoso, né, botar em marcha um sistema de proteção e que realmente funcione e que atue, porque, né, interromper um funcionamento de violência é muito trabalhoso, tá? Porque isso tem outras implicações e desbordamentos ali num contexto familiar. Às vezes as famílias não é que conseguem fazer isso, né, são afastadas do convívio da família maior, sobem retaliação, enfim, né, e por aí vai. Então, existe ainda muita coisa a ser feita do ponto de vista dessa clínica de fronteiras aí, deste trabalho em conjunto entre as instâncias, o que é um outro desafio. Tá? Então, pensando, né, de vocês pensarem, né, quando pensarem do tema, pensarem nessa perspectiva de contexto violento, poder fazer essa diferenciação, violência sexual, abuso ou situação de incesto e as suas implicações como efeito, né, de constituição psíquica. E não se trata apenas, que já é muito, de proteger, né, aquele sujeito, aquela mulher, especificamente, ou aquela criança, enfim, que é terrível,
mas se trata, junto com esta ação que a gente faz de proteção e quando a gente consegue, é de interromper um modo de transmissão da violência, porque se transmite, não é o conteúdo em si, porque às vezes isso a gente aprendeu, se tu pergunta, mas teve outra história de violência, de abuso, Ah, sim, teve. Isso não necessariamente é segredo, às vezes sim, às vezes está tão dissociado que pessoas não têm acesso, mas o que é necessário é interromper um tipo de funcionamento, porque é exatamente isso que se transmite. No nosso percurso aí, nós já rastreamos 4 gerações de mulheres, de famílias, né, com situação de, né, não é abuso de incesto. Tá? Então, isso é um tema muito importante para quem trabalha com psicanálise, porque o Freud começou pensando, né, no trauma sexual e nas situações de sedução real e seguiu mais para o lado do trauma da fantasia, mas, né, se a gente voltar a nossa escuta aí também para esta modalidade aí, né, que segue vigente, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina, muito mais comum. Os homens também, os meninos também sofrem, não na mesma proporção, né, que as mulheres, né? Para vocês terem uma ideia desse Atlas aí, o último ano, desde o último Atlas ali, os casos de violência sexual, os registros, aumentaram em 383%. Porque aumentou? Não, provavelmente é porque está tendo mais denúncia, mais visibilidade, enfim, mas deve ser muito mais, porque tem talvez facilmente o dobro que não vem à luz, ou não tem algum tipo de intervenção. Então, gente, sequelas psíquicas são inúmeras, a gente pode pensar no caso das crianças, né? Eu acho que a gente tem que pegar algumas sinalizações e botar isso na nossa hipótese também de escuta. E dia 18 de maio foi o dia da conscientização nacional aí sobre a questão da violência e da exploração sexual, que é bastante importante. Foi um tempo a gente trabalhou também com adolescentes com histórias de exploração sexual, que é bastante difícil, porque estavam convivendo ainda com a família e neste meio. Enfim, né? Acho que tem muito para a gente fazer do ponto de vista social, do ponto de vista nós como que trabalhamos aí, mas a gente tem muito a aprender com este tipo de experiência, tem muito a aprender, tem muito para contribuir na psicanálise, né? A partir destes estudos, e de poder se pensar essa clínica do traumática, que é tão enigmática, mas que faz tanto estrago. Eu vou passar agora para as gurias, tá? Porque eu acho que elas podem dar esses registros aí desses diferentes lugares onde elas fazem a intervenção para a gente ir trocando experiências, tá, gente? Obrigada. Bom, obrigada, Angela. Obrigada, Carol e Fábio, que me convidaram para estar aqui hoje, né? Eu fiz a minha formação aqui no Contemporâneo, né? Atendi aqui no Contemporâneo, enfim, estou de volta hoje, estou me sentindo muito bem recebida, encontrando amigos, colegas. Mas então, assim, Angela, achei bem importante, assim, né, as tuas colocações, porque
enfim, depois que eu fiz a formação aqui, né, já trabalhava com psicanálise e tal, em 2010 eu comecei a trabalhar no Instituto Geral de Perícias, né, como perita criminal, né, e foi ali no IGP já que eu comecei a trabalhar com situações de violência, né, e especialmente no recorte da violência sexual de crianças e adolescentes, né. Então, assim, é importante iniciar dizendo que, diferente do que a Ângela trouxe, assim, com relação ao departamento, o meu trabalho lá não é um trabalho clínico, né? Lá não se faz clínica da violência, né? Se faz um trabalho pericial que está inserido num contexto de investigação policial, né? Então, o que que acontece, assim, nesses casos? No momento em que alguém chega na delegacia e faz um boletim de ocorrência, né, indicando que uma criança, né, pode estar sendo vítima de abuso, a partir, né, de abuso sexual, no caso, a partir dessa notificação, a polícia abre um inquérito, né, e começa a investigar isso, né? Então, se instaura um inquérito policial, né? O que que o inquérito policial ele está buscando, né? Ele está buscando provas, né, de que essa situação efetivamente aconteceu e de quem cometeu esse crime, né? Então está se buscando a materialidade e a autoria da violência que foi ali notificada, né? Depois, né, esse inquérito vai ser trabalhado, né, vão ser solicitadas as diferentes diligências, assim como se diz, e depois isso vai ser remetido para o Ministério Público, que vai ou não oferecer, uma denúncia contra aquele suspeito, ou aquela pessoa, aquele agressor, né. Então, o meu trabalho se dá nesse contexto do inquérito, né, porque, a questão da violência sexual é bastante complexa e bastante difícil de ser comprovada de uma forma mais objetiva, né. E daí eu vou pegar alguns dados, assim, que repetem um pouco o que a Ângela já trouxe, mas que são importantes, né, no sentido da gente entender um pouquinho, essa dificuldade, assim, e por onde ela passa, tá. Então, por exemplo, né, dos registros de violência, né, 88,2% são de vítimas meninas, né. E a idade das meninas, na verdade, o número de notificações, ele vai aumentando, né, conforme vai aumentando a idade da menina, e tem um pico, né, no número de notificações aos 13 anos. Então, é a idade onde as meninas, né, estão mais vulneráveis e sofrem o maior número de casos de abuso sexual, né. Nos meninos, essa variação da idade não é tão significativa. Os meninos mantêm uma mesma taxa, assim, né, de violência à medida que a idade evolui, tá? 65% desses crimes de violência, eles são cometidos dentro da residência onde essa criança, né, reside, né? E 63% são cometidos por familiares e outros 22% são cometidos por conhecidos, né? O que deixa uma margem de menos de 10% para violência cometida por desconhecidos ou na rua, enfim, né. Que mais que eu peguei de dados aqui? Que o Rio Grande do Sul é o 6º estado em número de notificações atualmente, né. Então, de que tipo de crime a gente está falando, né? A gente está falando de um crime que é cometido dentro de casa, por alguém da família, né? Com quem a criança tem um vínculo próximo, né? Que está dentro de uma dinâmica de funcionamento, né? Ou seja, não existe testemunha, né? Não existe outras provas no sentido de
lesão corporal, por exemplo, né? São situações em que a prova física ela é muito rara, né? E isso também tem a ver com esse dado que a Ângela trouxe do gap assim entre a situação e a revelação por parte da criança, né? Muitas vezes, no caso de ter ficado uma lesão, ela já não está mais lá no momento em que a criança revela, né? Então, são crimes que também não trazem, na grande maioria dos casos, uma prova física, assim, né? Então, aonde nos leva toda essa situação, assim? Nos leva para a questão de que, na grande maioria das vezes, o que se tem de prova da violência sexual é o relato da própria criança. É a memória, é a lembrança que ela tem dessa situação e que ela consegue trazer, né, num relato, numa verbalização, né? Então, sendo o relato a única prova, né, que a gente tem, como cuidar disso, assim, mais ou menos como se cuida dos vestígios nos filmes, assim, né, que bota faixa amarela, ninguém pisa, enfim, né, deveria ser tratada dessa forma, assim, a memória e o relato da criança com relação aos crimes de abuso, né. Porque é através do relato que a gente pode chegar lá, e é a única forma que a gente tem de trazer uma prova material, assim, para esse inquérito policial, né? Pelo menos na grande maioria das vezes, né? Então, assim, então é aí que entra o trabalho da perícia psíquica, tá? Que tem como objetivo, assim, transformar essa memória e essas informações que a criança tem em uma prova objetiva que vai poder ser usada no inquérito policial e que vai poder ser aceita lá na frente pelo Ministério Público, assim, como podendo provar, né, que aquilo efetivamente aconteceu, tá? Quando eu falo de cuidar, assim, do relato, né, isso implica que muitas vezes essas crianças elas são repetidamente escutadas, muitas vezes de uma forma muito pouco adequada, né? Elas são também se passa normalmente muito tempo entre o que aconteceu e o momento em que elas são escutadas, né? E isso tudo vai dificultando o acesso, assim, à memória e ao relato daquela situação, né? Então, assim, inclusive em 2022 foi aprovada uma lei da violência institucional, assim, que tentou dar uma organizada nisso, porque, inclusive, entre os agentes, assim, do processo e da segurança pública, existia uma sobreposição de escuta, né? E daí essa lei veio no sentido de, bom, vamos escutar essa criança, o menos que a gente puder, assim, tipo, menos vezes que a gente puder, não vamos escutar ela se não for estritamente necessário, não vamos escutar de forma repetida, né? Não vamos, porque também a cada relato existe uma certa revitimização, assim, né? Então, inclusive os agentes públicos, assim, que trabalham, né, com o processo, atualmente podem ser, digamos, responsabilizados pela revitimização da criança, se ela passa por escutas desnecessárias, assim. Então, essa é uma lei ali de 22, assim, que veio tentar ajudar nisso, assim, né? Bem recente essa lei, né? Hã? É bem recente, né? Porque É, quando a bem gente recente, sim. teve essa experiência de trabalhar num local, Aham. fazia denúncia num lugar, depois no outro, e era bem isso, crianças eram Exato. escutadas Ele vê em a várias violência, né? instâncias. Ele vê a violência. Exato, e porque normalmente o que acontece? A criança revela talvez para alguém da família ou para a escola.
Daí, o familiar ou a escola aciona o conselho tutelar, e daí a criança é novamente perguntada, e daí do conselho tutelar a criança passa, né, para outro lugar, e daí ela é novamente escutada. E isso tudo vai desgastando, assim, né, tanto o relato quanto a memória, e vai revitimizando a própria criança, e muitas vezes no momento em que a gente precisa realmente escutá-la com o objetivo de transformar aquilo numa prova material, a criança já não quer mais falar Sim. sobre o assunto. Sim. E ela chega dizendo, eu não vou falar porque eu já repeti isso pro fulano, pro fulano, pro fulano. E daí, lá na frente, não se tem mais prova do crime. Então, isso é bem importante, assim, e isso, né, enfim, é uma questão, assim, para ser bastante pensada, e essa lei veio falar disso, assim, né? Mas então eu ia explicar um pouquinho assim e trazer, né, a questão da perícia psíquica, assim, né, dentro desse contexto. Aqui em Porto Alegre, a perícia psíquica é realizada no CRAI, né, no Hospital Presidente Vargas. O CRAI é um centro de referência e atendimento infanto-juvenil, né, que fica no Presidente Vargas, aqui de Porto Alegre. E ele é um convênio da prefeitura com o estado, né? Ele é um local de acolhimento e de atendimento integral dessas crianças, né? Vítimas de violência. Então, elas chegam no CRAI e lá no CRAI existe atendimento, acolhimento por assistente social, né? Que faz todo um entendimento e uma avaliação da família e da proteção dessa criança Sim. dentro da família, né? Tem psicólogas também, tem atendimento pediátrico, tem atendimento ginecológico, se inicia, né, eventualmente, ações de profilaxia, se essa criança relata algum, né, toque, né, enfim, algum contato, assim, né, mais enfim, né, do abusador no corpo dela, né? O presidente Vargas também tem serviço de aborto legal, né? Então, em alguns momentos é feita a interrupção né, da gestação, enfim, né, de crianças que chegam grávidas com 11, com 12 anos, né? Então, é um centro que faz um acolhimento integral, assim, e multiprofissional dessas crianças. Ali a perícia também está presente, né? A parte da saúde é feita pela prefeitura e a parte da perícia é feita pelo estado. E ali a gente trabalha juntos, assim, trocando informações e protegendo em rede essa criança, né? Então, é uma equipe que funciona bastante bem, assim, nesse sentido. O CRAI, ele existe desde 2001, e atualmente ele já foi descentralizado, assim, já existem CRAs em algumas cidades do interior, né? Então, em algum momento, né, logo que eu comecei na perícia, inclusive, todas as crianças do estado vinham a Porto Alegre fazer. Todas as crianças viajavam para Porto Alegre para fazer a perícia psíquica. Atualmente não mais, atualmente se tem CRAs em diferentes regiões e essas crianças conseguem ir mais próximo da cidade onde residem, assim, né? Tá. Mas então sobre a perícia psíquica que eu ia dizer, só para não trazer muita informação e a gente trocar também, assim, né? O que que a gente sabe, o que que se construiu ao longo do tempo, né? De que, diferente do atendimento clínico, assim, na situação pericial, o que está se buscando são informações mais objetivas sobre o crime que a criança, né, foi vítima. Então, a entrevista de perícia, ela tenta excluir, né, tudo que existe em termos de fantasia, né, de coisas que possam, digamos assim, contaminar a memória mais objetiva dessa criança da situação, né? Então, assim, a perícia ela é realizada com um protocolo semi-estruturado, que hoje em dia a literatura indica assim que aumenta a quantidade e a qualidade das informações que ela nos passa, né?
ela é realizada dentro de uma sala totalmente neutra, sem nenhum brinquedo, sem nenhum estímulo, assim, né? Tá a criança, o entrevistador e um computador. É só o que tem dentro da sala, assim, justamente para se evitar essa questão da distração, né? De mudar o foco, assim. Essa criança ela é orientada, né, ali a prestar informações objetivas, claras, a retomar a memória dela sobre a situação e a relatar, porque muitas vezes daí, Ângela, vem situações em que a criança é vítima de múltiplas violências juntas, assim, né? E de muitos episódios, né? Porque passou talvez muito tempo sendo vítima, né? Então, ali, o protocolo nos indica que a gente peça para que a criança relate um episódio específico, né? Um só. E daí a gente tem acesso a uma memória episódica, assim, que nos traz uma maior quantidade de informação também, né? Do que se a criança pega, apela, digamos, ou busca uma memória script, assim, em que ela condensa vários episódios, assim, né? E até a forma gramatical de relato muda, assim, né? Então, se pede um episódio específico que ela relate da forma mais completa que ela puder, enfim. O protocolo que atualmente se usa é o INCHD, né? Que ele está disponível na internet, é um protocolo americano, né? Ele já foi traduzido para vários idiomas em vários países, e é o protocolo que atualmente a literatura indica assim como sendo o mais, digamos, o mais adequado, assim, e o melhor em termos de informações. E né? tem limitação de idade para essa entrevista? Tem, e esse é um problema, assim, né? A gente ali na perícia, a gente só entrevista crianças maiores de 4 anos, tá? Crianças menores de 4 anos ainda não têm linguagem verbal e condições de cumprir com o protocolo, né? E o que também é um problema, porque crianças menores de 4 anos são vítimas, né? E, enfim, né? Mas é uma das questões, né? Que mais? A importância do protocolo também das perguntas abertas, né? Daniela, fiquei pensando, tu falou da idade, né? Que é a partir de 4 anos. E tem alguma referência à língua? Se a criança fala outra língua, de outra etnia, como é que funciona? Tu pode nos dizer, por favor? Posso. Então, essas são as questões que são difíceis e que trazem um limite ali para a investigação, assim, né? E para a própria entrevista, né? Eu já tive casos assim, né? Eu já conversei, já entrevistei, né, uma criança indígena, assim, foi muito difícil, né? Tanto a entrevista com a mãe quanto com a própria criança. Eu tinha a impressão de que as coisas que eu perguntava não eram entendidas bem, né? E que as coisas que elas me falavam, né? Eu também não conseguia entender muito bem. Então, sim, existem muitas limitações de língua nesse sentido. Seguindo o protocolo, as perguntas seguindo o protocolo. Exato, E aí, quando tem essa dificuldade, tem que seguir exatamente o protocolo. Não pode usar de outra maneira, assim, para você. O que acontece, né? Eu também já tive situações em que tinha um tradutor presente na sala, né? Assim, tradutor de Libras, por exemplo, né? Ou de outra língua, essa menina indígena entrou com uma tradutora, né? Só que, enfim, daí tu perde, assim, o controle, né? Do que está sendo passado pela tradutora, né? Então, enfim, essas são questões que enfraquecem a prova, né? A questão é essa, assim, né? A ideia de seguir um protocolo é tornar a prova mais robusta, né? Que ela não vá ser desqualificada lá na frente, né? Por um advogado, né? Por enfim, que ela seja suficiente
para realmente comprovar aquela violência. E todas essas questões da entrevista de dificuldade acabam enfraquecendo a prova, né? Porque a verdade é que, bom, o que a tradutora passou, eu não tenho como saber, né? Sim, Então, sim, mesmo, tem que confiar. exato. Vai lá mesmo no próprio NICHD. É. E então é isso, gente. Acho que, né, já me estendi bastante, né? Acho que a Tainá tem mais coisas a falar. Só para acrescentar, assim, do ponto de vista da clínica, né? Um indicador que a gente tem aí dos relatos é a capacidade da criança descrever com detalhes, que ela não teria como saber ou descrever uma cena sexual, né? Pela idade mesmo, com aquela riqueza de detalhes. Isso é um diferencial, assim, que a gente na clínica na- que a gente na clínica usa, assim, como veracidade, porque realmente, às vezes, é impressionante os detalhes que uma criança pequena conta da cena, da situação que uma criança não teria como saber desses detalhes. Então, acho que esse é um ponto. Mas realmente, assim, crianças menores de 4 anos é muito complicado, muito complicado, Não tem né? como, né? E tem Não. outras crianças também, assim, né? Crianças com questões de desenvolvimento, Sim, questões, né? exato. Crianças que não têm uma linguagem, assim, que Uhum. consigam cumprir com o protocolo, emitir relato livre, como a gente chama, né? Então, existem sim limites, assim, né? Dessa questão da perícia, assim, e que faz com que a gente muitas vezes tenha falsos negativos, assim, né? Exatamente. Com que muitas vezes não se consiga realmente provar uma situação que efetivamente aconteceu, né? Porque a criança é menor, porque a criança não consegue relatar direitinho, porque, né? Então a gente, né, infelizmente ainda tem muito falso negativo, assim, na questão do abuso sexual, né? Ou porque crianças maiores. Chega momentos assim, não aconteceu, ela não teve nada disso, porque teve tanto tempo, tanta pressão, não. Então, temos esta situação, o relato, sim, que eu conheço de um sistema mais interessante aí no mundo é o do Canadá, e a criança e a família entra para um programa de atendimento primeiro. Ah, e aí se implementa o atendimento, não só a avaliação. E aí depois se faz o processo. A não ser que o suspeito não, não entre para o programa de atendimento, aí já instala o processo jurídico de cara. Porque o atendimento dá, talvez, né, dá esta possibilidade depois, e aí sim, talvez, de criar mais condições. Nós temos muitos para avançar. Uma palavra agora à nossa colega. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Tainá, então, eu sou coordenadora da Casa de Referência Mulheres Mirabal, aqui em Porto Alegre. É um trabalho que a gente faz já tem 8 anos na cidade. Eu acho que a minha fala ela vai ser até uma fala mais política, né? Porque eu acho que esse é o trabalho que a Mirabal faz, né? Até a gente tem a equipe técnica, né? A equipe técnica que me falou sobre o convite, né? Que é a equipe de psicólogos, de profissionais que atendem na casa. E, inclusive, né, a gente conhece o Instituto porque uma das nossas abrigadas, né, ela é atendida aqui. Aham, uma das abrigadas da casa, que, inclusive, a gente está considerando ela já uma ex-acolhida, assim, né? Porque ela está no processo de sair mesmo da casa, que é um objetivo nosso, né? Que as abrigadas consigam o processo de autonomia e sigam, enfim, sua vida, né? E aí dizer que o movimento de mulheres Algabenar, ele existe desde 2011. E a nossa primeira casa, nós construímos mais de 27 ocupações que acolhem mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social e crianças no país.
né? Essas casas, né? A primeira delas foi construída em Belo Horizonte em 2016. Um dos objetivos que a gente decidiu construir são várias as nossas pautas, né? O movimento ele vai ter várias questões que vai reivindicar que são questões importantes, como, por exemplo, a luta pelo direito à creche, né? É uma questão do movimento, a própria luta pelo direito da legalização do aborto, que a gente entende que é uma questão de saúde pública. Então, tem várias pautas que são importantes. E a questão da violência, a gente tinha muito esse debate de como enfrentar um problema tão sério e que a gente considera que o Estado enfrenta de forma ineficiente. Então, por exemplo, assim, vamos pensar sobre as mortes de dengue que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul. Foi considerado uma epidemia, mas morreu menos pessoas de dengue do que de feminicídio no Rio Grande do Sul. E o feminicídio não é tratado como uma epidemia, né? Então, a gente refletir sobre o quanto a violência contra a mulher é um problema talvez mais sério do que o Estado está disposto a enfrentar. E esse é o papel do movimento e das ocupações, e eu chamo de ocupações porque a gente ocupa imóveis como movimento que estão ociosos e que não têm cumprido a sua função social. Esse é o primeiro momento da construção das nossas casas. Então, nossa primeira é a ocupação Tina Martins. Foi em 2016, no 8 de março. Nós decidimos que o 8 de março podia ser comemorado dessa maneira. E aí nós ocupamos o antigo bandejão da UFMG, que estava abandonado e que é uma região em Belo Horizonte que tinha muitas situações de violência e de vulnerabilidade social. Então, muitas mulheres, assim, né, em situação de prostituição, enfim, muitas mulheres ali naquela região que eram vítimas de violência, a gente ocupou. Esse bandejão estava fechado, esse prédio, ou seja, um prédio federal, né, porque é o antigo bandejão da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele estava fechado já fazia uns 10 anos, assim. E aí, sem cumprir nenhuma função. Nós ocupamos e nós decidimos que lá seria, então, uma ocupação de abrigamento e acolhimento de mulheres vítimas de violência. E essa briga da ocupação Tina Martins, ela se transformou na conquista de um imóvel que é a casa de referência e atendimento à mulher Tina Martins hoje em Belo Horizonte. Então, a gente conseguiu um imóvel, né, próprio que foi cedido para o movimento fazer esse atendimento. Então, a gente faz o acolhimento de mulheres na casa. E a Mirabal, a ocupação Mulheres Mirabal, ela foi a nossa segunda. Tina Martins é a nossa irmã mais velha. Nós fomos a segunda do país. Hoje nós já temos 27. Mas nós, aqui em Porto Alegre, ocupamos em 2016 também, daí ocupamos no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A gente gosta de comemorar, né, fazendo essas lutas, essas datas. Então, a gente ocupou no dia 25 de 2016 um imóvel ocioso há 12 anos, um grupo vinculado à igreja, assim, que ficava na Duque de Caxias, né, no centro de Porto Alegre. Lá, foi a nossa primeira experiência, assim, como do movimento mesmo, lidando com a casa. E aí que a gente tem o objetivo primeiro, né? Quando a gente constrói nossas ocupações, que é de tentar suprir uma demanda, porque a gente percebe que a demanda é enorme e que os órgãos do Estado, a própria rede está sobrecarregada. Eu não estou nem condenando, porque a gente usa muito da rede, né? Não estou falando que a rede seja um problema, mas a gente sabe como funciona o investimento. E a gente sabe que se tivesse mais, funcionaria melhor. E que o que a gente está fazendo é exatamente essa denúncia. Então, o nosso papel com a casa porque a nossa casa ela é autossustentada, ou seja, o próprio movimento cria as ações para que a casa consiga se sustentar. A gente não recebe nenhum tipo de benefício de nenhum lugar, a não ser das ações do próprio movimento. E por que a gente faz questão que seja assim? Porque, primeiro, a gente quer que a política seja nossa, né? Então, quando a gente. Como é que é? Quando aquele quem paga a banda escolhe a música, sabe? A gente não quer que isso aconteça dentro das nossas casas.
Então, a gente quer poder fazer esse trabalho de forma autônoma, assim, né? Podendo garantir a política da forma que a gente acredita dentro dessa casa. E então esse até, né, pedi para as meninas, não sabia que podia, que tinha espaço para fazer isso. Aí eu trouxe o pedido de apoio, porque essa é a forma que a gente faz o nosso movimento, né? Então tá, o Pix está no meu nome hoje, Tainá, que eu sou coordenadora financeira da casa. E a gente constrói a partir disso. E o que que a gente faz? Então, a gente há 8 anos acolheu, abrigou inúmeras mulheres vítimas de violência de todos os tipos, com suas crianças, porque uma das questões que a gente avaliou aqui em Porto Alegre, as casas-abrigos tinham dificuldade de receber as crianças acima de 12 anos. E que a mãe dificilmente vai deixar o seu filho com o agressor, então dificilmente também vai sair da situação de violência. Então a gente decidiu receber as crianças, né? E aí, denunciando exatamente isso. Primeiro, que não tem casa suficiente que cumpra esse papel de abrigar e acolher mulheres vítimas de violência. Segundo, que não existe nenhum espaço também que faça isso com as crianças. E que, terceiro, nós, com as nossas próprias mãos, fazemos algo que o Estado deveria fazer, mas o que falta é interesse político de resolver. Então, essa forma de construir uma ocupação é uma forma de denunciar que nós vivemos uma epidemia do feminicídio no nosso país, uma epidemia da violência contra a mulher e que as instituições, de geral, pouco fazem para resolver esse problema. E nós, sem nenhum recurso, porque o recurso que nós recebemos, obviamente, ele é infinitamente menor do que os recursos que o Estado tem condição de, né, garantir o enfrentamento da violência. A gente faz sem, né, esse apoio, o Estado, com a sua expertise, não consegue garantir uma coisa que nós garantimos já há 8 anos, né, que é abrigar, acolher, encaminhar essa mulher na rede com atendimento psicológico. Por isso que tem, né, esses lugares que a gente faz parceria, a POA, aqui, a URGS, enfim, vários lugares que garantem que as mulheres consigam um atendimento psicológico, que é importante, porque a situação psicológica, né, é uma questão que a gente observa como uma questão, e outros tipos de atendimento. Então, atendimento, né, psiquiátrico, se for necessário, no IAPI, nos postos de saúde, enfim, e outros encaminhamentos via rede. Então, esse é o nosso papel com a casa. A casa, ela não tenta ocupar ou, né, fazer aquilo que o Estado deveria fazer. Mas a gente faz para provar que é possível e que o que falta é interesse de resolver esse problema. Então, a ocupação de 2016 da Duque foi despejada em 2018. Né? Os caras lá da igreja pediram o prédio, disseram que era uma situação, que ele estava fechado há 12 anos, precisavam do prédio de volta, que iam utilizar novamente o prédio. Se utilizaram, né? Não sei. Sei que a gente decidiu que a Mirabal deveria continuar existindo, esse trabalho, e a gente ocupou uma antiga escola do Estado, que estava também ociosa há muito tempo, que é a antiga escola Benjamin Constant, que hoje é, né, lá na Souza Reis, 132, que é a nossa ocupação, a Mulheres Mirabal. E esse ano, a gente conquistou, fruto assim, de uma reivindicação que o movimento vem fazendo há muito tempo, um imóvel, né, que fica ali próximo da Esquina Democrática. Eu me mudei recentemente para cá. E aí eu ainda tô descobrindo as ruas, mas fica próximo da Esquina Democrática. A gente conquistou, né, a União cedeu esse imóvel, né, para a gente poder fazer o nosso trabalho. Ele não tem condição de abrigar, como a gente fazia na Duque e como a gente faz hoje lá na Souza Reis, na Zona Norte, mas a gente pretende fazer o acolhimento. Então, né, receber as mulheres, conseguir fazer esse primeiro acolhimento, porque muitas mulheres chegam em nós, antes, às vezes, até de buscar o serviço, né, da rede. E elas vêm como uma alternativa, assim, né? Às vezes elas vêm fugida. Então, são várias as situações que faz com que prova que é importante ter esse tipo de serviço,
né? Porque às vezes é onde a mulher encontra, né, uma forma de conseguir aí sair desse ciclo de violência. E aí dizer que a gente, com o tempo do nosso trabalho e as nossas limitações, a gente também foi avaliando algumas coisas que a gente não tinha condição de fazer. Por exemplo, a gente não tem condição de receber uma mulher com risco iminente de morte, porque a gente não consegue nem garantir a segurança. A Patrulha Maria da Penha não circula nos nossos, né, porque o Estado eles querem nos despejar, tanto da Souza Reis, né? A gente perdeu lá o processo, né? A gente tem um mandato de reintegração de posse, que pode ser emitido a qualquer momento e a gente sair daquele lugar, né? Então, o Estado, de fato, assim, né, existe uma briga, assim, entre o movimento, o Estado e o município, né, para tentar garantir o atendimento. Eles, né, acham que o Estado e o próprio município, as instituições, no gerais, conseguiriam garantir, por isso que acham que não precisam do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, a própria rede, assim, vai, sabe, se articulando até chegar na gente, porque sabe que, de alguma forma, é ineficiente o que está aí proposto para enfrentar o problema. Então, a gente tenta fazer essa denúncia, e aí, com o tempo, a gente foi acolhendo, a partir da medida, ou abrigando, a partir das nossas limitações, a condição psicológica da mulher é uma questão para nós. Então, às vezes, a gente recebeu e recebe recentemente até brigadas que estão em situações muito sérias, né? Psiquiátricas, psicológicas, mas a gente percebe a nossa limitação mesmo como equipe, né? Que é um conjunto de voluntárias, inclusive, se as profissionais quiserem se voluntariar, tá? Podem entrar em contato com a equipe técnica do Mirabal. Fazem um atendimento voluntário, né? Que elas atendem, então, na casa. Não é um atendimento, né, como clínico, assim, né? Um atendimento, é um acompanhamento mesmo para encaminhar essa mulher via rede. E tem 2 profissionais do direito também, que estão hoje na equipe técnica. Falta. Sim, a gente tem 2 telefones, tá? Pode entrar em contato com o meu da coordenação, que é o meu DDD é 54, aí é 993 353535 93 535. E tem o contato do próprio acolhimento, que também, dependendo do assunto, eles vão encaminhar ou para a coordenação, que sou eu, ou as outras meninas da coordenação, ou eles vão encaminhar direto para a equipe, tá? Que daí é atendimento, né? Ou é jurídico, é uma demanda jurídica, atende para a equipe jurídica. Isso é uma coisa que as psicólogas conseguem atender. Aí o DDD é 51 981 512183. Esse é o número daí para o acolhimento. E aí é mais ou menos isso, assim, não quero me estender muito, porque, enfim, fiquei bem provocada, assim, para entender melhor as coisas também que vocês colocaram. Fiquei curiosa, assim, achei até, é muito, me deixou bastante tocada pensar que uma criança denuncia violência e não se pode provar isso, né? E aí, como é que fica essa situação, né? Mas que porque a gente recebe muitas crianças, a gente vê. É uma coisa que a gente aprendeu assim com a experiência também, como é difícil, né? Infelizmente, hoje a gente está sem atendimento de assistência social na Mirabal. Então, eu sou professora, né? Mas nós coordenadoras, a gente acha que a gente é um pouco também acaba cumprindo um pouco esse papel do ouvir, do acolher, né? De conseguir, de alguma forma, encaminhar essa mulher para a rede. E aí eu acho que são inúmeras as realidades que aparecem, né? Por exemplo, daí só para concluir, eu vou contar a história de uma criança que era uma mãe com várias crianças, né? E a mais velha salvou a mãe de uma tentativa de feminicídio. E ela falava sempre assim, lá na casa. Daí eu falei, mas por que tu tá falando assim? E ela, pro meu pai não me ouvir. Porque eu não quero que ele nos ache aqui. Então, esse é o tipo de coisa que a gente enfrenta e acha que o Estado deveria cumprir um papel mais efetivo no enfrentamento da violência. Chega a ser tanta situação de violência que a gente vê que a gente acha até que é uma coisa assim, né? Meu Deus, será que é possível enfrentar de fato esse problema? Então, eu acho que medidas mais radicais, como uma ocupação, talvez, como a gente tem feito,
seja uma forma de poder denunciar e dizer, ó, precisa ser visto esse problema, porque ele é um problema sério e precisa ser enfrentado. Assim como a gente enfrenta várias epidemias, eu acho que a violência contra a mulher é uma das maiores, uma epidemia, uma pandemia, né, que precisa ser enfrentada e tratada, né, de uma vez por todas, para que a gente possa, de fato, viver livremente, de alguma maneira, nessa sociedade, assim. Eu acho que é isso. Apesar de ser um assunto, né, eu acho que tão pesado e mobilizador, eu fiquei aqui sentada ouvindo todos e pensando com esperança, né? Só da gente estar aqui nessa hora, conversando, conhecendo todos esses trabalhos, assim, cada um na sua esfera e na sua capacidade mobilizadora e subjetivante, como diz a Ângela, né? Quanto mais pessoas a gente puder conscientizar, informar, disseminar esses contatos e poder juntas, aqui estamos, né, na grande maioria mulheres, mas podermos nos fortalecer em relação a isso, né, porque talvez a gente não vai conseguir resolver, mas qualquer movimento já é de grande ganho, né, frente a tudo isso que a gente, né, ouviu hoje. Queria só dizer algumas. Eu queria dizer que a gente aceita também as doações diretas na casa, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, meio constrangidas de doar em dinheiro, mas e a gente sempre tem uma lista de várias coisas que a gente precisa. Tá? Lembrando que nós fomos atingidas na enchente do ano passado, nós tivemos que deslocar o nosso trabalho para uma escola estadual, da qual a gente abriu um abrigo específico para mulheres vítimas de violência e mulheres que estavam sofrendo violência nos outros abrigos. Então, a gente percebeu essa demanda, né, dos próprios abrigos e atendeu e construiu um abrigo só para mulheres e crianças. O abrigo ficou na Céfer, na escola, numa escola estadual lá no bairro Céfer. A gente atendeu também esse público, né? Então, tivemos que deslocar a Mirabal. A Mirabal ficou sobre, ela é perto dos Navegantes, tá? O primeiro andar a gente perdeu todo, ficou todo embaixo d'água. Né? A gente tem as abrigadas, elas dormiam no segundo andar, né? Mas todo o nosso atendimento é na parte de baixo. A gente perdeu tudo, tudo, tudo que a gente tinha. E a gente conseguiu reconstruir. Depois desse processo, teve a limpeza, teve todo o processo assim para reconstruir, fazer o prédio funcionar novamente. A gente conseguiu revitalizar algumas coisas, né? Então, a partir de dentro, principalmente, a parte de fora a gente ainda não conseguiu revitalizar. E o prédio, que é um prédio que fica do lado onde a gente costuma fazer oficinas, né? Porque a gente faz oficina de geração de renda e outras atividades, né, para as mulheres. A gente não conseguiu revitalizar esse prédio todo. A gente iniciou a revitalização em 2 salas, uma para atendimento da criança e outra para as oficinas, mas a gente também não conseguiu acabar. Mas, assim, agora a gente está com esse processo da nova sala, então pode ser que a gente não precise de tantas questões lá. Mas a gente precisa, por exemplo, de doação de leite integral. A gente precisa de doação de detergente. A gente precisa de doação de papel higiênico. Essas coisas a gente precisa de doação. Porque muitas pessoas apoiam a Mirabal, mas o apoio não é um apoio também assim, né? Enorme, assim. Então, tem muitas coisas que fazem muita falta. E a gente sempre pede, solicita também que eu puder levar na Souza Reis, ou quem quiser também realizar campanhas, enfim. Souza Reis Ou 132. pode usar o contemporâneo como central de recolhimento. Eu só queria dar um testemunho aqui, né? Porque quando a gente iniciou a parceria com a Mirabal, as gurias vão se lembrar, estava toda uma questão que elas iam ser desapropriadas do local. Então, né? A gente não naquele momento não conseguiu já implementar como a gente queria, né? Justamente porque estava numa situação dessas, né? E logo em seguida veio a enchente, tá? Então também o convite assim para ti foi nesse sentido de a gente agora poder, né, criar essa rede, né? Porque esse é o tipo de questão que a gente tem que trabalhar em rede, sim, né?
Sim, é bem E importante pra gente, assim, tipo, eu fico Hum. pensando essa coisa, por exemplo, da gente, de eventos, construir, optarem, tem muitas, acontece muito isso, assim, né? Eventos fazem uma arrecadação específica, mas a gente tem pedido para entrar em contato com a gente, porque tem um tipo de doação que chega muito, por exemplo, alimento não perecível, chega muito na Mirabal. Então, a gente tem muito arroz, feijão, massa, sabe? Que garante alimentação. Mas a gente não tem a mistura, a gente não tem o leite das crianças, a gente não tem, por exemplo, fralda, é uma coisa que a gente pede muito. Fralda, então, de tamanho XG, M e XXG a gente precisa. A gente. Até, tipo, se vier outros tamanhos, a gente também tem para quem encaminhar, porque a gente tem a rede, ainda fica em contato com as ex-recolhidas da casa. E elas, enfim, seguem a vida, tem várias coisas, e muitas delas a gente ajuda ainda, né? Com vários tipos de materiais, enfim, que a gente pode. Roupa a gente não costuma aceitar, a não ser que seja para criança. Então, coisas de criança a gente aceita tudo, de adulto, algumas coisas. Então tá bom, gente. Eu queria dizer para vocês que a gente está aqui na plateia, né? Essa noite aí chuvosa, úmida, né? Mas acho que o tema duro, a gente imaginava isso quando compôs a mesa, mas muito informativo, de muita relevância. Cada uma dentro da sua perspectiva, né? A Ângela traz todo esse trabalho longo do departamento, desse envolvimento, e eu fiquei me perguntando, né, enquanto ela falava, a importância do grupo nessa hora, né? Porque a violência é tamanha que a gente precisa dividir, né? Ter o outro ali, né? A sustentação é muito importante. E aí, enquanto a gente escutava vocês, né? A gente se olhava aqui entre nós na plateia e pensando o quanto duro, né? Essa escuta. Imagino que para Daniela, para o pessoal do departamento que atende, né? Privilegia esse tipo de atendimento. E imagino que para vocês, Tainá, né? Realmente é duríssimo. Gerou uma movimentação interna aqui, então, endossada pela própria diretora da instituição e pelo comitê aqui, pela comissão da violência que está aqui. A gente está lançando, então, uma campanha de arrecadação interna aqui para ajudar vocês, que eu acho que é o que a gente pode fazer para aquecer um pouquinho os nossos corações hoje e seguir ligados à esperança, que é o que a Marina está trazendo aí. Eu quero agradecer a todos a presença, mesmo os que estão aí, ou principalmente os que estão aí, que fizeram uma presença ativa aí, né, no online com a gente, né? Só duas coisas. Tem uma pergunta aqui, uma colocação da Daniela. Eu só quero dizer, Tainá, que assim, eu estava falando com a Danice aqui do lado, Tainá, mas assim, não sei o teu sobrenome, mas o teu sobrenome, para mim, é força. É uma carinha de menina, mas que assim, tu tem tanta história para contar, é tão emocionante tudo, né? E claro, a gente vai ajudar da melhor maneira possível, tá? Esse movimento, Sim, porque gente, ele eu tô é. aqui emocionada já. Nós também. É porque tem sido muito difícil. Os últimos dias Eu tem sido imagino que muito sim. difícil. Imagino que E sim. tem dias que são, e tem vezes que são mais difíceis, né, do que outros. Por Uhum. exemplo, na enchente foi difícil, mas a gente recebeu tanto apoio que é isso, né? A gente recebeu tanto apoio e aí do nada os apoios somem assim. E aí tem sido difícil. A falta de constância, né? É. Seja E aí os últimos dias emocional. tem sido difícil, assim. Não, só lembrando que aqui o nosso encontro, né, ele vai para o YouTube e daí na legenda vão ter todas as informações de telefone, o contato, o endereço, para quem quiser ajudar, fora essa nossa mobilização que a gente vai organizar, então. aproveitar também para lembrar que nós temos uma clínica, tem um departamento que tem muita experiência, não é, para atender estas situações, de que a comunidade pode nos procurar. A gente tem sempre número X de vagas gratuitas para situações de urgência, mas nossa clínica é social e tem essa possibilidade de, né, de ter um atendimento de qualidade, conforme a possibilidade da. E também a gente no grupo fornece consultoria para os colegas que estejam, não é, precisando, né, de ajuda para trabalhar alguma situação aí Isso é que, legal. que aí a gente pensa em conjunto, né, possibilidades de intervenção agora.
Não, eu ia comentar, Tainá, que importante, assim, que bom te ter aqui hoje, né? Porque ali no meu trabalho mais técnico, assim, com as crianças, né? E, enfim, nesse processo de investigação policial, muitas vezes se a gente se depara com toda uma violência familiar, assim, né? E muitas vezes a mãe também é uma vítima, tanto quanto aquela criança que chegou ali, né? Então, o que é importante, assim, de tu trazer toda essa questão mais social, porque essa dinâmica, ela também vulnerabiliza a criança, assim, e ela precisa ser vista, né? Ela precisa ser descrita ali como um ambiente em que a mãe também é vítima, talvez, da mesma pessoa, assim, né? Eu sempre costumo descrever isso, assim, nos laudos que eu faço, porque eu acho que é um jeito desses casos chegarem lá na frente, assim, porque muitas vezes eles não chegam, né? São, enfim, situações em que as mulheres sentem medo pelos filhos, ou não tem condição, não tem um lugar para ir, enfim, né? E são casos que meio que parece que não chegam lá na ponta, assim, em termos de conhecimento da polícia, do Ministério Público, enfim, né? E o quanto é importante o teu trabalho, assim, e também eu acho o trabalho de todo mundo que vai se deparando com essas situações, assim, no sentido de apontar, né? O quanto isso está ali presente também junto nessas situações, né? Porque, enfim, a gente trabalha com a criança, né? Mas tem uma mulher também que está ali, né? E quem pretende cuidar da criança e proteger a criança tem que proteger a mulher que está ali cuidando dela, né? Sim. Enfim. Então, acho que E uma coisa bom que te ter eu, aqui hoje. que eu observei, assim, também, ao longo desse tempo, assim, nos 8 anos na Miraval, é que a violência é tão, e o abuso, ele é tão presente na vida dessas pessoas, que elas nem olham para isso, às vezes, como um problema. Talvez da mesma forma que a gente olha, né? E aí elas naturalizam tanto que aquilo faz parte da vida delas. Acho que isso é o mais triste, assim, né, da violência. Então, tá. Então tá, gente, vamos finalizar a nossa primeira reunião de quarta e já fazendo um lembrete que a gente já tem a nossa próxima reunião de quarta, que vai acontecer no mês de junho, sobre infertilidade. Então, daí vocês acompanhem, né, as nossas redes sociais e o Acontece Contemporâneo, que a gente vai divulgando ao longo das semanas, o nosso próximo encontro, né, de psicanálise e transdisciplinariedade. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite.